Olá, alunos de gestão ambiental. Nesta aula iremos começar o debate acerca do aquecimento global, tá? E tem tudo a ver também com a questão de gestão de emissões atmosféricas, tá? Mas vamos lá. Essa discussão sobre o aquecimento global ela é ampla, e então nós dividimos essa temática em duas aulas. Nesta primeira aula, vamos ver as discussões envolvendo aquecimento global, os encontros e relatórios sobre a questão do aquecimento global. Para fomentar a participação de vocês, né, no debate nessa questão, eu separei aqui, são dois vídeos antigos, né? São mais de 13 anos aí que foram publicados esses vídeos, tá? Um em sequência do outro. Então, esse autor, o Al Gore, ele foi candidato a presidente dos Estados Unidos e um pouco antes dele ser candidato a presidente, ele trouxe esse debate à tona, tá? E com esse documentário chamado Uma Verdade Inconveniente. Houve uma resposta aí vinculada à indústria de combustíveis, enfim. O pessoal também se opondo a essas informações que foram postas lá. Então eu recomendo, esse debate está muito mais maduro hoje, mas nós vamos tocar levemente nesse assunto. E aí eu deixo uma proposta para vocês para um debate no fórum, no mural. Eu vou postar lá como atividade avaliativa. E vocês podem assistir esses dois vídeos, vou deixar o link lá, para terem uma ideia histórica de como essa discussão se acalorou naquele momento ali. Então, as perguntas que eu vou deixar no fórum como atividade, um debate no nosso mural, a pauta principal é a seguinte: as ações antrópicas são responsáveis pelas mudanças climáticas? E aí você vai responder isso pensando nesses 6 aspectos aqui. Esse fenômeno está realmente ocorrendo? Segundo, quais são as bases científicas convincentes para a sua compreensão, para aquilo que você defende? Se está acontecendo, é causado pela ação do homem, que a gente chama de contingência antropogênica, ou é apenas uma situação natural da atmosfera do planeta Terra, contingência natural, ou são as duas coisas. Existe a possibilidade de amenizar esse fenômeno climático e qual a severidade esperada dos seus efeitos. Essas discussões, essa temática é muito importante, muito atual. A nossa aula, então, nós vamos ter nas duas etapas esse enfoque, tá? Nessa primeira aula, nós iremos focar na questão do aquecimento global e mudanças, discussões e encontros globais, mensuração e relatórios de emissões globais. Na segunda parte, iremos tratar sobre acordos e metas de redução ou mitigação dos gases de efeito estufa, os mecanismos de flexibilização e pagamentos por serviços ambientais, tá? Então vamos lá. Aquecimento global e mudanças climáticas. As mudanças climáticas, então, se constituem um fenômeno amplamente difundido nos dias de hoje, embora ainda exista resistência e ceticismo a seu respeito. Então, basicamente, nós temos a acumulação de gases de efeito estufa, chamada com a sigla GEE. Isso provoca um desequilíbrio ambiental que afeta, por sua vez, o clima. O aquecimento global é um fenômeno climático de larga extensão, ou seja, aumenta a temperatura média da superfície global, provocada seja por fatores internos ou externos. Fatores internos quais sejam associados a eventos climáticos caóticos não lineares, como atividade solar, composição físico-química da atmosfera, tectonismo, vulcanismo. E fatores externos são antropogênicos e relacionados às emissões de gases de efeito estufa, quer seja principalmente pela queima de combustíveis fósseis, também queima de carvão,
matéria orgânica, florestas, né? E derivados de petróleo, enfim, refinarias e setor industrial de uma maneira geral e a emissão de gases para a atmosfera. Como é que funciona esse fenômeno? Então, basicamente, a dinâmica é condicionada à questão da radiação solar, que é a fonte básica de energia da superfície terrestre. Então, cerca de 30% dessa radiação é refletida imediatamente após entrar em contato com a atmosfera, sendo 15% remitida por aerosóis e moléculas da atmosfera, por nuvens e 15% por aerossóis. Então, o que acontece? Essa radiação ela entra e imediatamente ela deveria ser refletida, mas pela grande quantidade de gases acumulados dentro da atmosfera e gases que não permitem que essa radiação retorne para o espaço. Então ela fica presa para a atmosfera, reincide na superfície terrestre, criando uma espécie de uma estufa, como se fosse uma estufa igual no viveiro que nós temos. Então esse processo natural é chamado de efeito estufa. Os principais gases causadores aí, chamados de gases de efeito estufa, são gás carbônico, o metano e o óxido nitroso, sendo que o metano é 20 vezes mais potente que o gás carbônico, tá? E aí o IPCC, que é o Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas da ONU, descreve em 2007 que a concentração atmosférica de CO2 aumentou entre 1750, o ano 1750, e 2005, de 280 partes por milhão para 379 partes por milhão na atmosfera, significando um aumento de 35,35%. O metano, por sua vez, aumentou de 715 partes por bilhão para 1750. Para 1732, né? De 1750 para 1990. E o óxido nitroso aumentou de 270 partes por bilhão para 319 partes por bilhão. Então, aumento de 18%. O metano, que é o maior causador aí de maior potencializador de efeito estufa, 148% de aumento, tá? Então esse efeito é bastante conhecido na comunidade científica, mas existem um grupo dissidente negacionista que escreveram, inclusive, uma carta aberta para a ONU e para o IPCC, né, informando que esses dados, essas informações não são suficientes para comprovar que as ações antrópicas estariam causando um aquecimento em escala global. Então eles escreveram essa carta aberta ao secretário da ONU em 2007, na mesma época que aquela publicação daquele segundo documentário, tá? E aqui um trecho da carta, né? Escrita por esses negacionistas. Então eles basicamente dizem que essa ideia de catastrófica ou de fim do mundo, né, de ações do homem causando um aquecimento em escala global, elas têm que ser analisadas com cuidado. O IPCC, que é o painel da ONU, por outro lado, publicou em 2009 dois modelos matemáticos e as medições climáticas em 100 anos, aí, de 1900 a 2000. Esses dois modelos matemáticos, o IAZU, é um modelo que simula, prevê a temperatura global com base em atividade solar, vulcões, etc., os fatores internos. E o segundo modelo em rosa, utilizando também as medidas de ações antrópicas e atmosféricas, né? E a linha preta seria a medida real. Então, um modelo que inclui as ações antrópicas estaria mais correlacionado com o aumento da temperatura em 100 anos. Cabe um porém, esses dados de temperatura global
deveriam ser analisados em escala milenar, talvez, tá? Ou centenar, tá? Um século no período histórico atmosférico climático é pouco tempo, tá? Mas, de fato, em 100 anos há esse aumento. Aqui, o mesmo relatório, você tem em a tendência ao aumento da temperatura média global, em B, o nível do mar, né, em milímetros, né, aumento em milímetros, aqui temperatura em graus Celsius, e aqui cobertura de neve no hemisfério norte também, em milhões de quilômetros quadrados, tá? Então, aumento da temperatura média, aumento do nível do mar e diminuição das calotas polares nos últimos 50, 100 anos. Aqui um artigo científico que faz um apanhado, um resumo de várias publicações relacionadas à questão climática, meteorologia, tá? Então, basicamente aqui, o resumo desse artigo, Stenhouse, aí, 2013, ele diz comprovadamente o seguinte. Então, a maioria dos especialistas veem a questão humana como causadora do aquecimento, do recente mudança climática. 78% são experts na área climática, ativos e publicadores na área de mudança climática. Todos esses artigos, 78% são experts no clima, ativos e publicando na questão climática. 73% são experts na mudança climática e 62% são publicadores ativos que não são da área climática, tá? Mas juntos, esses e outros estudos similares sugerem que exista um alto nível de consenso entre os experts na questão do homem sendo o causador da mudança climática recente. Discussões e encontros globais. Então, um grande marco na questão do clima, das questões atmosféricas, emissão de gases, é a Conferência de Estocolmo. Tá? Essa conferência das Nações Unidas aconteceu na Suécia e foi a primeira atitude mundial para preservar o meio ambiente. Na época, acreditava que, enfim, chegou-se a ampla discussão sobre como o homem estava exaurindo o meio ambiente, tá? Mas naquela época já começou o grande impasse, tá? Em que os países envolvidos se poderiam pensar em estratégias para redução imediata das emissões e países em desenvolvimento simplesmente nem tinham infraestrutura ainda e queriam dar prioridade à qualidade de vida de seus cidadãos, ao desenvolvimento social antes de pensar em mudança de matrizes energéticas, por exemplo. Aqui na linha do tempo nós temos então a Conferência de Estocolmo, né, a declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Em 1980, os modelos globais simulados, em que meteorologistas apontam a possibilidade de ações humanas como o uso de combustíveis fósseis que eram causadores do aquecimento global. Em 1987, o relatório de Brundtland traz então o famoso tripé da sustentabilidade. Em 1988, nós temos aí um relatório apresentado no Congresso dos Estados Unidos por James Hansen, climatologista. Em 1988, a criação do IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Em 1992, nós temos um marco, que foi a Rio 92. Nesse marco, nessa Convenção do Clima no Rio de Janeiro, saíram documentos como a Carta da Terra, 3 convenções, a Convenção sobre Diversidade Biológica, Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação e Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, Mudanças Climáticas. Declaração de Princípios sobre Florestas, Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e Agenda 21.
Desse quadro de Convenção da Mudança Climática, surge então a determinação dos países chamados industrializados, do anexo 1, e países desenvolvidos que pagam os custos para países em desenvolvimento, anexo 2, e países em desenvolvimento. Esses encontros sobre a questão do clima, do quadro da Convenção do Clima, são conhecidos como Conferência das Partes. Eles acontecem, então, desde 1995, começou na Alemanha, até o ano passado, em 2019, quando aconteceu no Chile. Esse ano de 2020, devido à pandemia, não aconteceu. Está programado para a próxima reunião no Reino Unido, em 2021. A Conferência das Partes, tá? Em 2019, o já então ministro Ricardo Salles foi vaiado nessa conferência no Chile, tá? Pelo seu histórico, pela sua postura, pelas informações e como o governo ele como ministro tem gerido a questão das queimadas e etc. Na Conferência das Partes, tá? Aqui é importante, então, nessa ratificação, entender, então, tem alguns marcos importantes com relação aos países, né, e os acordos de redução de emissão. Então, nós temos os países de anexo 1, que são os países em desenvolvimento, que teriam que cumprir metas rígidas, e os países não anexo 1, que seriam voluntários na redução, nas metas de redução, tá? Mas, assim, os Estados Unidos sempre foram um daqueles que não quiseram assinar esses acordos. Então, nós temos a COP3, o Protocolo de Quioto, as metas de redução, o Rio+10, que foi em 2002, na África do Sul, e Rio+20, no Rio de Janeiro, em 2012. E sempre nas discussões, os países esbarram na questão da matriz energética, tá? Combustíveis fósseis, fontes renováveis de energia, esse é o grande gargalo da questão. O Brasil, qual a postura do Brasil na linha do tempo? Sediou a Rio 92, fez uma adesão voluntária do Protocolo de Quioto em 2002 para fazer as metas de redução, principalmente com relação à redução do desmatamento. Menor taxa de desmatamento na Amazônia, redução de 83% em relação aos índices de 2004. Então, em todos os países há avanços e retrocessos em relação a essas metas, né? O Brasil, então, aqui implanta também em 2004 o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento, e a meta, então, seria para 2025 reduzir as emissões em 37% e em 2030 43%. Com a mudança de governo, o governo atual, nós tivemos um retrocesso nessas questões e um aumento das queimadas e desmatamento no Brasil nesses anos presentes. Mensuração e relatórios de emissão. Aqui é importante conhecer as principais fontes de relatórios com relação às emissões de gases de efeito estufa. O próprio IPCC tem as suas publicações, né, o seu levantamento global, o seu conjunto de pesquisadores que fazem esse relatório. Em 2013 teve o 5º relatório, por exemplo, trazendo balanço de radiação e de emissões, tá? Com sistemas de monitoramento de satélite e bandas espectrais que conseguem avaliar diversas questões de concentração de gases, de temperatura global, etc. Então aqui o IPCC, se vocês procurarem no site do IPCC, vocês vão ver esses diferentes relatórios, né? 6º relatório, 5º relatório e as últimas publicações de 2019 e 2020. Aqui um retrato do mundo, quantidade de CO2 emitida, os maiores emissores e a fonte de emissão. Então a China é o maior emissor de gases de efeito estufa.
A maior parte para sua matriz energética, em segundo lugar, indústria, terceiro, agricultura. Estados Unidos, o mesmo padrão, em segundo lugar. A União Europeia, a Índia, a Rússia, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Sexto lugar, a Indonésia e o Brasil em sétimo lugar, tá? Especialmente energia e agricultura, desmatamento. E aí segue com outra lista de outros países. Esse mapa aqui, bastante interessante, vocês podem procurar em Carbon Map. E ele traz aqui a dimensão do território do país em função da sua emissão. Então, emissão por país, tá? Então, Estados Unidos com maior tamanho aqui e a China com maior tamanho. Um parênteses que vale é que a China possui 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, os Estados Unidos nem 400 milhões de pessoas, então proporcionalmente per capita os Estados Unidos acaba sendo maior emissor. Então você tem aqui emissões por pessoa, né? Estados Unidos e alguns outros países são maiores emissores do que a China, por exemplo. Austrália, enfim. Aqui é a Venezuela, África do Sul, União Europeia, suas diferentes vertentes, né? E aí segue alguns países da costa africana e do Oriente Médio aqui, como grandes emissores, a Rússia também. Então o cenário, as previsões com relação ao futuro, e aqui a fonte dessa publicação da FAPESP, um cenário otimista prevê que o sistema terrestre aí teria entre 2010 e 2100 um aumento de mais de 1 grau e meio de temperatura, 1,4, e aumento do nível do mar, no cenário otimista, e no cenário pessimista podendo chegar até quase 5 graus Celsius no próximo século, e quase 1 metro e 80 centímetros de aumento da altura do nível do mar. E aí inúmeras consequências práticas da vida da sociedade humana. A nível nacional, então, nós temos uma política nacional sobre mudança climática, que traz as principais fontes de dados. Esse sistema de registro nacional de emissões é chamado como CIRENE, foi criado pelo decreto 9.172 de 2017. Nós temos as fontes de dados legais sobre as questões de emissão, o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, o IBGE, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ANAC, a Empresa de Pesquisa Energética, o INPE, que tem sido criticado pelas suas publicações, a Embrapa, o IBAMA e outras instituições que possam fornecer dados como instituições de pesquisa. Então, o Brasil, essas avaliações, o objetivo delas é disponibilizar os resultados de inventário nacional de emissões antrópicas. E tem que seguir a base metodológica da própria BPCC, tá? Para fazer essa avaliação, para poder comparar, ter uma padronização. E aqui os últimos relatórios da CIRENE, desse órgão, né, dessa agência, tá? Até 2010. Existem também no Brasil organizações não governamentais, como por exemplo esse Observatório do Clima. Tá? Havia uma insatisfação grande entre as várias organizações, como a questão do desmatamento era tratada pelo governo, e ainda é. Então as organizações não governamentais, com fontes nacionais ou internacionais, trazendo à tona esses debates e essas informações. Então, o Observatório do Clima tem esse sistema de estimativa de emissões de gás de efeito estufa, segue. Tá? E aí ele reúne dados de diferentes fontes e organizações. Tá? Aqui exemplo de relatórios desse painel. Aqui emissões e remoções de gás de efeito estufa no Brasil em 2015. A principal fonte de emissões do Brasil é a mudança de uso da terra, um termo que vocês vão ver em inglês como LULUCF, ou Land Use, Land
Change and Forest Devastation. Né? Então você vai ter esse termo, essa fonte, né, como emissões de gases. Em segundo lugar, matriz energética, combustíveis, tá? Principalmente transportes. E em terceiro lugar, o setor agropecuário como emissor. Tá? Aqui, então nós tivemos 2015, 2016, tá? O Brasil em sexto lugar, com maior emissões de gás de efeito estufa. Brasil em sétimo lugar, e aqui por estado, né? Bem parecido com o que nós vemos hoje. Pará, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, os principais vilões aqui, Rondônia também, os principais vilões de emissões, principalmente mudança do uso da terra, desmatamento, tá? Aqui, Mato Grosso, 2015, desmatamento, principal causa. E aqui a flutuação do Brasil ao longo dos anos, né? Também nessa plataforma segue disponível aqui. E nos anos atuais nós devemos ter maiores impactos e volta do crescimento, do desmatamento. Aqui em Mato Grosso, então, mudança no uso da terra, a barra verde é a maior causadora, Então, o Brasil, Mato Grosso, segue a mesma tendência, né? Os estados mais poluidores aí. Então, nós temos aqui Pará, Mato Grosso, Bahia e Minas e São Paulo como maiores emissores aí. Então é isso, na próxima aula veremos as metas e instrumentos de mitigação para o aquecimento global. Até a próxima!